Hello! Hoje eu vim trazer um vídeo que é meio estranho, mas ao mesmo tempo útil, que é quanto que custa morar sozinha. Obviamente eu estou falando da minha experiência e eu preciso ressaltar que eu não sou CLT, eu tenho a minha própria empresa, então todo o meu dinheiro depende de mim. Não tenho ajuda financeira de ninguém. Eu sustento a minha casa com o meu próprio trabalho mesmo. Vou trazer esse vídeo porque ano passado eu tô 6 meses morando sozinha. Eu quis trazer esse vídeo porque ano passado, quando eu tava pensando muito nessa possibilidade de ir morar sozinha, eu não sabia mais ou menos os gastos que eu teria. Porque o meu parâmetro, a minha família sempre viveu de aluguel e tudo mais, e meu parâmetro era a minha família, mas tanto minha mãe quanto meu pai sempre foram CLT, então era sempre salário mínimo. E isso, assim, era meio difícil, e eram dois, né, então eles dividiam por 2 para sustentar 4 pessoas, então era toda uma questão, assim, que não seria a minha situação, eu estaria totalmente sozinha. A mesma coisa quando você viaja em grupo, que todo mundo vai dividindo, e quando você viaja sozinho fica, tipo, tudo muito mais caro. No começo, era um plano para 2026, porque eu achava que, quando eu cheguei no Brasil de novo, eu achava que eu seria CLT, né, que eu estaria trabalhando em escola, e aí eu ia juntar, fazer meu pezinho de meia para poder morar de aluguel em 2026, porque esse era o meu plano. Eu sempre gosto de ir planejando assim, pra ver quanto que eu preciso de reserva e tudo mais. Só que acabou que eu morei com os meus pais e criei minha empresa, e minha empresa deu muito mais retorno do que eu imaginava, e aí eu larguei a CLT e tudo mais e comecei a morar sozinha depois de 9 meses morando com os meus pais. E aí, nesses 9 meses, eu já tinha comprado algumas coisinhas pra casa, incluindo alguns eletrodomésticos. O resto foi surgindo. Parcelei um monte de coisa, essa estante chegou há pouco tempo, e é assim que a gente vai seguindo a vida. Então, eu queria dizer que isso é só uma base e eu priorizo um pouco o conforto, tá? Eu não sou uma pessoa que vive de forma barata. Infelizmente, eu sou o tipo de pessoa que gosta de coisas de bastante qualidade, e eu gosto de coisa cara, essa é a verdade. Eu não sou materialista, mas eu gosto de viver confortável. E quando eu escolhi esse apartamento, na realidade eu achei que seria o apartamento de baixo, que não tem sacada nem nada, que esse daqui é tipo uma cobertura, né? Eu tenho sacada, é o último andar, e tem uma vista linda, maravilhosa, fica muito bem localizado, é um condomínio, fica muito bem localizado. No condomínio a gente tem elevador, a gente tem garagem, a gente tem lavanderia. Assim, eu prezei pelo conforto. E fora que fica perto da casa dos meus pais também, então qualquer problema eles poderiam me acudir. Acho que esse é o lugar ideal para ter minha primeira experiência morando sozinha assim. Então, já vou dizendo, não é barato. Não é barato morar sozinha e não é barato viver a vida que eu vivo. Com certeza dá pra pagar, tipo, bem menos do que eu gasto, mas aqui é por imobiliária, tem condomínio, é toda uma questão. Antes eu tinha visto um apartamento que eu tava só esperando desocupar, inclusive no prédio da minha avó, que era direto com o proprietário, muito mais barato que isso daqui. Era um apartamentinho assim bom também, mas não era condomínio nem nada, então os gastos seriam muito menores. Mas acabou que o apartamento demorou muito pra desocupar e eu consegui esse no meio tempo. E aí quando eu cheguei nesse daqui, o apartamento desocupou, mas não tem problema, esse daqui é muito bom, apesar de ter alguns probleminhas, mas acontece. Vamos falar de gastos de casa, tá? Então não vou falar só dos gastos de casa. Internet, por mês, fica R$100. Todo mês eu pago R$100 de internet. E aí, de luz, varia de 100 a 150. Depende muito. Quando teve uma época, nesses 6 meses aqui, que tava fazendo meio frio, os dias estavam escuros e tal, então eu tinha que acender mais luz.
na casa, né? Até porque eu dou aula e gravo vídeos, então eu preciso de uma boa iluminação. E então, aí eu gastei mais. Só que agora que tá muito quente, muito calor, muito sol todo dia, e o sol dura muito tempo, tipo, parece que o dia é mais longo, sabe? Tem dado, tipo, até menos de 100 reais. Então, até menos de 100 reais não, até, assim, tipo, uns 120 por aí. Então, assim, eu tô gostando, a luz eu não gasto muito mesmo. E, tipo, tudo meu é elétrico, eu achava que seria bem mais caro. Porque tudo meu é elétrico, meu fogão é elétrico, eu tenho geladeira, eu tenho airfryer, eu tenho micro-ondas, eu uso tudo ligado na tomada o tempo todo. A televisão fica ligada quase que o dia inteiro, enfim, mas eu achei bom. Aí, nós temos o meu condomínio. O meu condomínio, ele, quando eu contratei, ele era tipo 400 e pouco. Só que até hoje eu não paguei nenhuma vez 400 e pouco. Porque o elevador aqui sempre é ferrado. Sempre é ferrado. Tá sempre quebrando e sempre vem alguém consertar. E nunca conserta direito. E aí isso daí acaba contando no condomínio. Teve uma vez também que a máquina de lavar quebrou também, e aí vieram consertar. Então também teve isso. E aí a gente... Todo mês, mais ou menos, eu fico com 500 a 550 de condomínio, por aí. Apesar de eu ter contratado 450, alguma coisa assim. De aluguel, o meu aluguel era pra ser... Deixa eu até ver aqui, porque também nunca é o valor normal. O meu aluguel era pra ser, tipo, 800 reais, um negócio assim. Mas eu sempre deixo no meu budget, no meu orçamento, como se fosse, tipo, 900 e tal. Porque sempre tem, tipo, uma taxa de incêndio, ou no final do ano tem aquelas de IPTU, né? Enfim, tem sempre alguma coisinha a mais. Então eu gosto de jogar 100 pra cima, porque pelo menos se for o mínimo que eu tiver que pagar, sobra 100. Então, tipo, girls math. Mercado. Mercado é interessante a gente falar sobre mercado. Eu tava separando 500 reais de mercado todo mês, aproximadamente 500 a 600. Porque eu faço tipo uma dieta, mas não é dieta, mas eu gosto de comer as melhores marcas, enfim. E eu gosto de comer coisas diferentes também, porque eu enjoo da comida. E eu sou péssima em cozinhar. E aí, eu achei que tava ficando meio caro, sabe? Eu tava gastando tipo 500 reais todo mês e não sei. E ainda assim, eu não sou boa cozinhando, eu sou péssima. Tinha alguma coisa errada. E aí eu decidi contratar umas marmitas. Então, todo mês agora e isso, tipo assim, ficou muito mais barato. Eu tô economizando muito. Esse mês foi o primeiro mês que eu fiz isso e eu economizei muito. Então, as marmitas ficam 280, 20 marmitas com entrega já. 20 marmitas no mês. E aí, eles entregam as 20 marmitas e a gente deixa no congelador. A comida é muito gostosa. Então, assim, é muito melhor do que o tipo de comida que eu fazia. Eles também têm a opção de fazer igual a dieta. Então, tipo, você vai no nutricionista e tem a dieta, eles fazem também. Então, isso é muito interessante. E pra mim é melhor, que de segunda a sexta eu já tenho certinho ali qual vai ser o meu almoço. Pra jantar, eu já falei várias vezes nesse canal que eu não sou uma pessoa que janta, eu sou uma pessoa que lancha e eu tenho que lanchar cedo também. Então eu geralmente como, sei lá, um pão com atum, uma saladinha, coisas assim menores, ou talvez uma pizza, sabe? Tipo, mini pizza. E aí eu vou fazendo isso. Então os meus gastos mesmo de mercado diminuíram muito. Foi tipo pra 100 reais, 150, assim, no máximo, porque aí eu compro frutas e tipo leite ou um café, alguma coisa assim. Então diminuiu muito o que eu gasto no mercado por conta da marmita. Hoje em dia eu gasto assim no máximo uns 300 e pouco de mercado, de comida assim no geral, sabe? Então isso pra mim é muito bom. Eu acho que esses são os meus gastos assim básicos
de casa, porque o restante que eu gasto é mais assim, meu mesmo, entende? Então, tenho a faculdade, eu tenho boleto, né, carnê, de alguns móveis aqui. Então, assim, isso daí é uma coisa que eu gastei porque eu quis gastar. Tenho a minha internet do celular, né, dados móveis, tenho o meu plano de saúde, aí tem todos os gastos da minha empresa. Então, tipo assim, no geral, é muito caro, fora meu cartão de crédito, essas coisas todas. Internet, luz, aluguel e condomínio, eu gosto de botar de orçamento 1.650. No total fica mais ou menos 2.080 de orçamento. Lembrando que nem sempre o aluguel e o condomínio ficam nesse valor, às vezes pode diminuir. Então eu já deixo assim como um máximo mesmo no meu budget, mas eu sempre gosto de orçar. Eu tenho uma planilha no Notion e eu sempre gosto de fazer assim o budget, né, o orçamento mesmo e o valor gasto. Gosto sempre de fazer isso e sempre, assim, tem uma discrepância de certa forma. Então eu gosto sempre de jogar o orçamento lá no alto, gosto de colocar como se fosse bem mais, porque se realmente tiver um valor a mais, eu não saio perdendo, entendeu? Então eu vou ter dinheiro sobrando, se for um mínimo, eu vou ter bastante dinheiro sobrando e aí vai ser uma coisa que eu jogo pra minha conta de savings, né? Pra minha conta de economia, de emergência e tudo mais. Ou se for um pouquinho maior do que geralmente eu ainda assim vou estar com dinheiro, então não vai estar faltando. Eu gosto muito de sentir que não vai faltar dinheiro em casa. Tipo, é uma coisa assim que pra mim eu preciso que não falte dinheiro em casa, então eu jogo o orçamento lá em cima e eu tento trabalhar tanto para suprir esse orçamento lá em cima, porque aí sobra no final do mês. Então eu gosto quando o dinheiro sobra no final do mês. E é isso, assim, não é muita coisa, não é muito barato, mas eu tenho uma empresa também, a empresa também não é muito barata ter uma empresa, então eu tenho que ter essa parte de orçamento muito bem estruturada e sempre jogar o orçamento lá em cima. O budget é lá no alto, sempre, 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 sempre. Mas fica mais ou menos assim em torno dos 2.000, diria 2.100, assim, eu sempre jogo pra cima mesmo, então entre 2.000 e 2.100 no básico, né? O aluguel, luz, internet, o condomínio. E pensando que é um apartamento muito bom, de 2 andares, com sacada e uma vista incrível e condomínio. Então, uma boa localização, ótima localização. Então, assim, com certeza dava pra eu diminuir, sei lá, uns 600 e 700 reais nessa conta aí. Com certeza.